Olá, pessoal! Aqui é Karine Schwab, doutora em psicologia. Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre encontrar o sentido no trabalho. Muitas pessoas chegam ao meu consultório ou nas minhas mentorias dizendo que não encontram sentido no que fazem ou que perderam o sentido do trabalho. A questão é que nós chegamos para o nosso trabalho com um manual. Mas um manual no qual não fomos nós quem escrevemos. Então, antes de trocar de trabalho, de abandonar as coisas, de mudar de vida, eu penso que é preciso olhar para dentro de si. Porque eu vou dar aqui 3 exemplos da falta de sentido no trabalho. Veja aí se você se encaixa. O primeiro exemplo é aquela pessoa que chega para mim e realmente ela não encontra sentido no trabalho dela. Ou seja, aquele trabalho, aquele local, o que ela faz está muito distante de quem ela é. E quem nós somos está marcado por tudo que aprendemos, pela nossa história, certo? Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho que exige muita comunicação, mas eu não gosto de fazer isso. Está no meu perfil, está no meu DNA, eu diria até o DNA emocional, que eu não gosto de um trabalho em que eu precise me comunicar muito. Eu gosto de fazer um trabalho mais técnico, mas o que o meu atual cargo exige é outra coisa. Então, eu sofro muito. Então, a primeira questão é identificar, é se conhecer para identificar se o teu trabalho tem a ver contigo, tem a ver com quem você é e com aquilo que você realmente gosta ou tem aptidões para fazer. O segundo caso que eu recebo também, muitas vezes quando nós esquecemos qual é o objetivo de fazer o que eu faço. Por exemplo, quando eu comecei a estudar psicologia, o meu primeiro trabalho foi numa biblioteca, atendente de biblioteca da universidade. Então, eu sabia que trabalhar numa biblioteca não seria o que eu iria fazer a minha vida toda, porque eu já sonhava em ser psicóloga. Mas eu sabia que aquele ali era um passo, era uma passagem para o meu processo de me tornar a profissional que eu sou hoje. Então eu ia sim, motivada para trabalhar na biblioteca, porque eu sabia que ali estava o meu futuro. Então, muitas vezes, quando não encontramos o sentido no trabalho, é porque não estamos alinhando ele a um objetivo. Outro dia, eu estava falando com um grupo de líderes maravilhosos, do qual eu trabalho, e eles estavam me falando das experiências que eles tinham tido antes de se tornarem líderes desta organização. E aí foi muito interessante, porque foram as mais variadas profissões, desde aprender a fazer mola de colchão ou aprender sobre medicamentos, e hoje essa é uma empresa de tecnologia, né, que não utiliza necessariamente essas ferramentas que esses líderes aprenderam lá atrás para o trabalho, mas que certamente aprender esses dons, esses trabalhos que eles fizeram, mostra que eles são muito aptos ao novo. Bom, eu não sei fazer, eu posso aprender. E esse é um dos lemas dessa equipe. Tudo que tem de novo, o que nós não sabemos, nós podemos aprender. Então veja que legal isso. A nossa história no trabalho, ela vai se constituindo. Mas muitas vezes, quando eu não sei aonde eu quero chegar, aquela minha passagem, ela acaba não fazendo sentido para mim. Então, esse é um outro motivo que faz com que a gente não encontre sentido no que a gente está fazendo hoje. Eu estou aonde eu quero chegar? Ou então, realmente, aonde eu quero chegar? Muitas pessoas não pararam para pensar qual é o seu objetivo no trabalho. E o terceiro caso, que eu também escuto bastante, é aquele profissional que chega e ele está
desanimado, desmotivado, não encontrando sentido num trabalho, mas que antes já fez muito sentido. Ou talvez foi o sonho estar naquele cargo e agora que eu não estou encontrando sentido. Então aí é necessário olhar o que eu trago da minha história, que hoje talvez está me impedindo de ser feliz ou de ter satisfação nesse trabalho. Porque muitas vezes não é a função, mas sim algo no meu trabalho que me incomoda profundamente. Por exemplo, eu gosto do que eu faço, Karina, mas eu tenho dificuldade em trabalhar com o meu líder. Porque o perfil dele é incompatível com o meu, ou eu sofro por trabalhar com este perfil de líder, ou de colegas, né? Ou então porque eu estou desanimado com as metas. Então é muito interessante nós olharmos para entender da onde que vem essa falta de sentido. Realmente não é o que eu quero fazer? Ou tem algo aqui no trabalho que eu estou tendo dificuldade e isso faz com que eu entenda que não faz sentido eu estar aqui. Então, em todos esses casos, esses 3 casos que eu trouxe aqui como exemplos, vejam, tem a parte de quem somos nós, no que nós estamos fazendo e qual é o nosso propósito. E para entender qual que é o nosso propósito e o que fazemos, é muito interessante entender de onde viemos e qual é o manual, ou como eu costumo falar aqui, qual é a herança que eu trago para o meu trabalho e que eu não estou visualizando. Qual é a dificuldade que eu estou encontrando, ou qual é o objetivo que eu tenho de vida e que talvez eu tenha medo de olhar, por causa de alguma história que eu carrego, algum aprendizado, alguma fala, alguma voz lá do passado que talvez me disse que este não é o melhor caminho, que faz com que mesmo quando a gente acredite que a gente precisaria fazer uma mudança no trabalho, nos falte essa coragem, porque talvez lá atrás aprendemos que não é esse o caminho que devemos seguir, ou que este caminho é um caminho difícil ou perigoso. Mas a resposta para a satisfação no nosso trabalho sempre é voltar lá atrás e entender o que desde criança eu gostava de fazer e o que está me impedindo de trazer isso à tona hoje. Se você gostou desse vídeo, me segue aqui no canal Além do Trabalho. Eu vou trazendo muitos insights que promovem o autoconhecimento e a maior satisfação no trabalho. E se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, encaminhe.